Olá, amigos, bom dia! Vamos começar mais uma palestra aqui no canal do YouTube do nosso Centro Espírita Cuiabá. Na manhã deste domingo, o nosso amigo Lacordaire vai falar conosco sobre o tema Autodespertamento Amoroso Consciencial. Antes de ele iniciar a palestra, eu vou fazer aqui a leitura de um livro e nos conduzir na prece. Peço a licença de vocês. Vamos ver o que Sheila nos encaminha. Mediunidade. Mediunidade com Jesus é serviço em favor da consolação e do esclarecimento. Não é a variedade dos recursos psíquicos que forja o bom médium, mas sim a sinceridade e o amor com que se devota ao trabalho. Todas as expressões mediúnicas são importantes quando canalizadas para o amparo dos sofredores e o esclarecimento dos ignorantes. Entretanto, quando motivados pelo personalismo e a curiosidade, transforma-se em fator de risco, representando queda inevitável. Na tarefa mediúnica, o estudo é tão importante quanto a humildade, e a vigilância tão valiosa quanto a caridade. Há no além e no mundo enfermos do corpo e doentes da alma, reclamando atenção sincera no clima da discrição. Muitas vezes, a prece que nasce do coração sincero e fervoroso alcançará resultados mais expressivos no campo do bem do que os fenômenos que simplesmente impressionam os olhos, mas não aliviam nem transformam ninguém. Aceitando o convite de Sheila, vamos então fechar os nossos olhos e nos conectarmos com Jesus, esse irmão amoroso, esse irmão justo, que nessa manhã de domingo nos inspira para mais uma palestra aqui no ambiente virtual. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de tocarmos o coração das pessoas mesmo à distância. Agradecemos pelas bênçãos deste momento e também rogamos que todos aqueles que estão nos assistindo agora possam ser tocados, possam ser, de alguma forma, abençoados e, com toda certeza, iluminados. Graças, Senhor, te damos por mais um dia, por mais uma semana que se inicia e também pela oportunidade de aprendizado. Fica conosco, Senhor, neste momento, abençoando também o nosso querido amigo Lacordaire, que vai fazer a palestra nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Assim seja. Com vocês agora, o nosso amigo Lacordaire. Bom dia, Sheila. Queridos corações amigos dessa casa centenária, Centro Espírita Cuiabá. É com muito carinho e ternura que estaremos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Autotransformação consciencial é realmente o que Jesus veio nos ensinar. Jesus, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele que poderia ter descido num dorsal de astros, ter regimentado o maior exército, vem na simplicidade de uma manjedoura. E Emmanuel coloca que a manjedoura é para a humanidade o marco, é o ponto profundo da era da humildade. Este homem incomparável, que é Jesus, o grande terapeuta da humanidade. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, Jesus, ele falava não para as personas, mas para o espírito imortal. Então, Jesus, ele comunicava em camadas mentais. Ele penetrava no psiquismo da criatura e fazia o atendimento amoroso de uma forma única e especial. Porque sempre ele nos tratou como sendo pessoas únicas, enquanto ser que somos. Não somos os únicos, mas cada um tem a sua característica própria. E Deus é amante da diversidade.
Nosso maior conflito é justamente quando nós confundimos quem nós somos com aquilo que fazemos. Quem nós somos com aquilo que nós estamos ou nós temos. Então, Jesus veio justamente nos ajudar a nos perceber na nossa essencialidade, mostrando que o amor de Deus, ele é equânime. Não há privilégio diante da divindade. Tanto é que Allan Kardec, na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele questiona os benfeitores da humanidade. Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Ou seja, duas categorias de espíritos. Foi Deus quem criou espíritos bons e outros ele criou maus? E a resposta é uma profundidade incomum. Fomos criados simples e ignorantes, mostrando com isso a equanimidade das leis divinas. O que Jesus então coloca: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, se tiverdes fé. E ainda na sequência dessa resposta 115, os benfeitores nos colocam que a cada um foi dado uma missão, a missão pessoal. É a missão de que todo poder ele é autoconcedido. Nós temos todo o poder do mundo sobre nós mesmos. Na relação com o outro, nós não temos como fazer pelo outro. Na relação com o outro, nós podemos auxiliar. Nós podemos ajudar. O fazer, ele é de cada um. Então, o processo da autotransformação passa, principalmente, por essa conscientização de quem nós somos. E ainda na sequência dessa resposta, além de cada um ter dado a missão, que é o autodesenvolvimento, o autoencontro, o desenvolvimento das virtudes que trazemos conosco em estado latente, em sintonia com as leis divinas. E ele coloca aqueles que colocam dócil, ou que se sintonizam amorosamente com as leis, já conseguem desfrutar da felicidade relativa, no aqui e agora. E aqueles de nós que nos rebelamos, nós teremos dor e sofrimento. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Não tem como nós contrariarmos as leis divinas. Ou às vezes, ou nós nos sintonizamos com elas, ou nós nos afastamos. E quando nós nos sintonizamos com elas, com as leis, nós estamos também na sintonia com Jesus, com o nosso Cristo interno que ele veio nos ensinar. Allan Kardec, na questão 625, ele pergunta aos bons espíritos qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade. Jesus. Jesus ele é o modelo e guia da humanidade. João, no seu evangelho, coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que isso quer dizer? Que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para nos tutelar. Vejamos a importância de Jesus em nossas vidas. E Emmanuel também coloca que a vinda de Jesus, assim como os capelinos colaboraram com a mumificação dos corpos, com a irrigação do solo e com o seu psiquismo, até mesmo com a nossa estrutura psíquica e emocional, a vinda de Jesus, ele veio justamente inaugurar o despertar do nosso Cristo interno, iniciando a era crística. E Jesus, ele já prevendo a sua crucificação, nos diz o Evangelho, que num dado momento, perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, ele afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E esse Consolador teria como a função, a missão, dizer algo novo que ele não poderia dizer em função da nossa infantilidade espiritual. Ou redizer aquilo que iria ficar deturpado ou que seria distorcido. E vem justamente no advento da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita
conforme Allan Kardec a denomina, é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, é a ciência que vem nos ajudar nesse nosso despertamento consciencial amoroso. Porque com o advento da doutrina espírita cai por terra o Deus antropomórfico, o Deus ideológico, o Deus dogmático. Porque Allan Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele já pergunta: que é Deus, não quem é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E na Gênese bíblica é colocado que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nosso despertar consciencial passa primeiro por esse resgate que nós somos convidados a fazer da nossa identidade essencial, de quem realmente nós somos. Enquanto filhos de Deus, aprendizes da vida, espíritos imortais. Então, no versículo de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30, Jesus nos faz o convite desse despertar consciencial. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E, portanto, é fundamental nos tornarmos nessa conscientização de aprendizes de Jesus. Ele é o mestre. Então, estarmos buscando esse mestre de amor, este mestre de mansidão, e numa atitude de profunda humildade, nós somos convidados a sermos aprendizes das virtudes que ele veio justamente nos exemplificar. Quando ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. É mesmo quando nós perguntamos por onde eu passo para chegar a tal lugar. Então, é o como eu posso agir. Então, buscando Jesus como modelo e guia, nós vamos ter este caminho. Mas não é um caminho qualquer. É o caminho da verdade. E quando nós vamos na questão 115, nós somos criados simples e ignorantes da verdade. Ignorantes desse conhecimento que Jesus veio nos ajudar a entender e compreender de quem nós somos. O entendimento das leis, desse código moral que nós trazemos dentro de nós, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, Emmanuel diz que a consciência, ela é a voz de Deus dentro de nós. Então, o conhecimento da verdade vem nos ajudar a esse despertar para a nossa autotransformação. Nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Muitos de nós conhecemos médicos, pessoas que têm um bom conhecimento de saúde e que estão fumando. O que lhe falta? Não é a ignorância do conhecer, porque o médico sabe o quanto é nocivo o alcatrão, a nicotina que está contida no cigarro. Mas falta-lhe o conhecimento, o sentir o conhecimento para poder vivenciar. Por isso que Joana coloca que a dor, o sofrimento só se faz presente, onde o amor se faz ausente, porque aí eu vou ser acometido de um câncer, uma situação de desafio, para que eu possa agora, com o despertar, com esse convite dessa dor, porque não é a dor que nos muda. Às vezes nós ouvimos: olha, quem não muda por amor, muda pela dor. Não. A pedagogia celeste é o amor. A dor só é o carteiro que bate à nossa porta, para que eu possa refletir, analisar e aprender e fazer de forma diferente. Então, nós aprendemos por amor. Então, é importante nós estarmos reconhecendo que nossa condição enquanto aprendiz, a nossa condição em sofrimento. Na minha condição de aflição, em que eu me encontro sobrecarregado. E a partir justamente dessa autoconscientização, de estar me autoassumindo, percebendo que essas atitudes que eu estou vivenciando agora, ou essa situação que eu estou vivenciando agora, são um reflexo das minhas atitudes
anteriores. Esse é o primeiro passo para que nós possamos desenvolver conosco a nossa autotransformação, reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer a nossa condição, que nós não temos domínio de tudo. E Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca que nessa caminhada em que nós estamos na busca da nossa elevação espiritual, nós muitas vezes desviamos, fazendo um descaminho, ou seja, saímos da sintonia da lei de amor, justiça e caridade, que Allan Kardec sintetiza as leis divinas. E ela ainda diz mais: nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Que experiências são essas? As experiências de desamor. Aquelas atitudes que nós temos para conosco, para com o outro e diante da vida, de ignorância, onde muitas vezes nós nos autoagredimos, agredimos o outro, nós nos autoenganamos, enganamos o outro. Então, nessas atitudes, como ela chama os nossos defeitos, de experiências não legítimas, porque não estão na sintonia do amor, não são experiências, atitudes ecológicas, né? Aquela atitude que é boa para mim, boa para o outro, boa para o cosmos. E essas atitudes estarão nos acompanhando. Olha aí, a lei de liberdade, a lei de responsabilidade. E ela diz, na configuração, muitas vezes, do ego evidente e do ego mascarado. O que vem a ser esse movimento do ego evidente, o ego mascarado? São os nossos movimentos de superficialidade, que Jesus coloca túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. São as máscaras que nós trazemos nas atitudes de autoengano. E essas atitudes estarão nos acompanhando para que nós possamos ressignificá-las. E uma das bênçãos dessa oportunidade da ressignificação é a reencarnação. Então, nós reencarnamos, muitas vezes, com esses conflitos, seja eles quais forem, para que nós possamos ressignificar. Então, o primeiro passo é reconhecer a nossa nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. O segundo, depois desse reconhecimento, é nós irmos agora ao encontro deste amor incondicional que Jesus nos oferece, para que nós possamos conseguir alívio para o nosso sofrimento, para que nós possamos sair dessa sobrecarga em que muitas vezes nós nos colocamos por ignorância. Joana de Ângeles, que nós sofremos não é pelo que nos acontece, nós sofremos pela ignorância de não saber lidar com aquilo que nos acontece. A dor, ela é, muitas vezes, inevitável, ela nos diz. Mas como eu vou lidar com essa dor depende das minhas crenças e valores, como diz na neurolinguística. Aqueles de nós que temos essa compreensão, como Jesus coloca, o Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis. O Pai aí, ou seja, não é da lei de justiça, não é da lei de amor, você passar por algo que você não foi preparado para isso. Da mesma forma, não é justo aquela professora está dando uma matéria como prazer de casa para o aluno de algo que ela não ensinou dentro de sala de aula. Da mesma forma, nenhum de nós vamos passar por qualquer situação que ela não esteja no nosso programa, desde que nós estejamos buscando fazer o melhor que nós possamos. Porque, para isso, o nosso anjo de guarda estará sempre nos protegendo, e antes de nós reencarnarmos, nós temos um programa reencarnatório. Nós temos um programa e um propósito. O programa está ligado à horizontal da vida, o ter, fazer e o estar. Essas ações estão ligadas aos nossos papéis. Papel de mãe, de pai, de professor e assim sucessivamente. No nosso programa, nós podemos ser substituídos. Se eu vier desencarnar, minha esposa, a minha família vai dar um outro jeito. Agora, o propósito está ligado às virtudes que nós viemos desenvolver. E, normalmente, as virtudes ligadas ao nosso propósito, elas estão ligadas, principalmente, às situações de mais desafios que nós temos nas nossas vidas. Então, se eu vim para desenvolver, enquanto propósito, a humildade, eu vou ser testado
nos meus movimentos de prepotência, de orgulho, de vaidade, de presunção, nas diversas situações. Então, a segunda etapa é justamente eu reconhecer e buscar agora essa visão que Jesus nos traz. Uma visão que Jesus nos traz, uma visão terapêutica. Jesus em nenhum momento censurou. Jesus em nenhum momento criticou. Então, quando ele coloca, eu sou o caminho da verdade e da vida, o caminho é como? A verdade está inserida dentro das leis. Então, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de liberdade, lei de causa e efeito. Quanto mais eu busco entender e estudar as leis, o que Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos, eu vou estar compreendendo melhor e trazendo ao encontro das minhas necessidades. Então, quanto mais eu me esclareço, por isso que a doutrina espírita é esta ciência que estuda o espírito, este ser imortal. Eu vou estar agora desenvolvendo este autoencontro amoroso, buscando a prática do amor incondicional, que Jesus veio nos ensinar. Em nenhum momento Jesus censurou, Jesus criticou. A nossa consciência também não. A consciência ela não censura, ela não critica. Quando nós entramos num processo de autocrítica e de autocensura, é em virtude da nossa mente viciada. Ou seja, nós estamos utilizando de crenças limitadoras, preconceituosas ou dogmáticas, porque quando nós buscamos Jesus como modelo e como guia, nós vamos estar buscando desenvolver conosco, nesse movimento de autoencontro amoroso, a prática do amor incondicional, desenvolvendo conosco a nossa autoestima, a autovalorização, a autoaceitação, o autorrespeito, a autoconfiança. Dentro deste processo de autorrespeito, de autoconfiança, que são os pilares da autoestima, nós trazemos em nós mesmos todo o potencial enquanto espírito imortal, espíritos puros que nós já somos, potencialmente falando. Porque quando Jesus diz tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, mostrando que Deus não cria ninguém coitadinho. Deus não cria ninguém incapaz. Eu é quem me faço, em virtude das minhas crenças limitadoras. E todo poder é autoconcedido. Então, isso é muito importante, dentro dos pilares da autoestima, eu ter essa autorresponsabilização. Não adianta eu ficar culpando meu pai, a minha mãe, minha avó, os professores. Por quê? Eles deram o que eles podiam ter dado. E não é por acaso que eu estou, ou que eu reencarnei, neste caldo sociocultural, socioafetivo. Eu vim num momento oportuno para o meu autodesenvolvimento. Então é muito importante eu buscar agora fazer esse exercício como filho de Deus, como aprendiz da vida, e buscando perceber que ninguém é igual a ninguém. Com isso, eu entro num processo de autoaceitação. Aceitar incondicionalmente as minhas limitações, mas perceber que eu tenho limitações, mas ninguém é limitado. Um outro postulado fundamental para a nossa autotransformação é nunca colocar a responsabilidade no outro, nas pessoas, nas coisas e nas situações, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço, pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Porque ninguém tem poder de fazer as minhas escolhas. E me autorrespeitar diante do que eu estou passando, porque quando eu fiz essas escolhas, mesmo sendo equivocadas, como disse o espírito Joana de Ângeles, são experiências não legítimas, são experiências para que eu possa agora transformá-las de experiências de desafios em experiência de aprendizado. Uma vez aprendido, internalizado esse aprendizado, a próxima situação que houver, eu já sei como agir. Então, eu passo agora a transformá-la em experiência êxito. E dentro desse processo, eu começo agora a desenvolver comigo a autoconfiança. O movimento de confiar incondicionalmente nas possibilidades de superar as minhas limitações, vendo toda a dificuldade como uma dádiva da vida, para poder aprender cada vez mais, desenvolvendo a capacidade de autotransformação. Buscar sempre agir acertadamente, admitindo a possibilidade de que há possibilidade de ocorrer erros, fazendo sempre exercício de autoconfiança.
e confiança também nas leis e em Deus. Quando Jesus nos coloca que o Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis, ele está nos falando da providência e da previdência divina. A providência é o que diz Emmanuel. Antes de qualquer problema, a ajuda sempre vem na frente. Então, nunca vai nos faltar recursos. O que Jesus coloca, o sol nasce para os bons e os maus, os justos e os injustos. E a previdência são as leis. Nunca as leis vão estar contra nós. Somos nós que nos afastamos dela. Portanto, dentro dessa percepção, eu entro no movimento agora da autovalorização. Que às vezes a gente ouve alguém dizendo assim, na minha insignificância. Deus cria alguém insignificante? Então, penso que aqueles que assim falamos, quisemos dizer o seguinte, na minha ignorância, na minha pequenez. Então, é muito importante a autovalorização, porque nós somos muito significantes, principalmente para nós. E para Deus, porque ao nos criar como imagem à sua semelhança, e nos deu para nós mesmos nos autocuidarmos, e esse é o nosso desafio. Além disso, sem pedir nada em troca, ele ainda nos dotou de todas as virtudes, de todos os atributos que ele é, e nos dotou enquanto criatura. Então, nós já trazemos em estado latente todos os atributos do Criador, enquanto criatura, para que nós possamos desenvolver. E é nesse esforço de desenvolver essas virtudes é que vamos realmente conquistar, a fruto da nossa autotransformação amorosa, a felicidade relativa no aqui e agora. Então, dentro desse processo de autovalorização, nós vamos valorizar como ser que trazemos conosco as nossas limitações, mas com toda a potencialidade para desenvolver aquilo que nós estamos destinados. Então, outra questão fundamental, que é um dos pilares para a nossa autotransformação, é não nos acomodarmos. Ou seja, nada está tão bom que não possa ser melhorado. E à medida que nós crescemos, nós colaboramos com aqueles que estão à nossa volta, no seu autodespertamento. Cada um vai estar se despertando por si próprio. E às vezes nós entramos na ilusão de controle, querer mudar um, querer mudar o outro. Há um tempo atrás, eu recebi um telefonema de um amigo que passou 45 dias na UTI. Dentro desses 45 dias, 30 foi num respirador. Ele viu muita gente desencarnando ao seu lado. E justamente quando ele volta agora, ele começa a fazer uma autoavaliação. E viu que ele, além de não se respeitar, enquanto espírito imortal, filho de Deus, embora tendo conhecimento espírita, ele percebeu que ele tinha uma grande ilusão de controle. E que as pessoas que ele mais amava e que também que os ama, não estavam distante dele. Mesmo aquelas que estavam distantes geograficamente, mas estavam próximas psiquicamente, buscando auxiliá-lo, mas ele não percebia e ele não via. E o grande conflito dele, que ele realmente percebeu, foi a sua ilusão de controle. Aquelas pessoas, ele usou uma metáfora, achei muito interessante. Pessoas que eram verde, ele queria que fosse azul. Pessoas que eram azuis, ele queria que fosse amarelo. Então, durante esse período, ele começou a perceber que ele passou um longo período da sua vida na busca do ter, fazer e estar, mais ainda. O que o moveu foi uma crença limitadora. Eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. E conforme as crenças que nós trazemos conosco, crenças são essas falas internas que nós trazemos dentro de nós. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. São crenças que nos distanciam da nossa essencialidade. Porque senão dá a impressão que Deus errou conosco. Crenças essenciais. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. Jesus sempre nos incentivou a irmos ao encontro da nossa identidade essencial, para que pudéssemos operar conosco o autodespertamento consciencial amoroso. Então ele começou a perceber que ele estava dirigindo a vida dele focada, por exemplo, que os filhos não passassem o que ele passou. E ele foi perceber, durante esse período, que se ele desencarnasse,
os filhos e a esposa estariam muito bem. E que naquele momento era dele, intransferível aquela experiência. E é verdade. A experiência, a autotransformação, não tem como nós terceirizarmos. É algo que é individual, é pessoal e intransferível. Então ele começou a se perguntar: o que realmente eu estou fazendo da minha vida? E quando ele sai, ele agora começa a perceber que ele tinha suas limitações, as suas dificuldades, e ele percebeu que ele tinha consigo uma prepotência. Ele queria realmente resolver o problema de todos. E nesse movimento, ele percebeu que ele estava fazendo uma dessintonia diante da própria vida e gerando nele uma energia de desamor, de mágoa, de ressentimento. E aí ele percebeu que ele estava num período que ele não ia viver situações agradáveis de prazer, desfrutar o prazer a qualquer custo. Olha o apego. E quando veio a dor, ele entrou no movimento de revolta. Olha a pergunta: por que Deus foi fazer isso comigo? E perguntas, por excelência, o que Jesus nos ensinou, são como se fossem chaves que nós enfiamos numa fechadura. Conforme a pergunta, nós abrimos a porta. Conforme a pergunta, nós fechamos. No lugar por que Deus foi fazer isso comigo, as perguntas conscienciais para que nós possamos trabalhar nosso despertamento é: por que estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? E como eu posso agir para mudá-la? E foi justamente dentro dessas reflexões ele começou a fazer agora o trabalho de volta. E começou agora a sentir que essa situação em que ele se encontrava, ele saiu do campo da revolta para um agradecimento. Porque sabendo que ali ele estava diante, ele inclusive diz: esse coronavírus, o meu carteiro, que me levou para a UTI para eu viajar para dentro de mim, porque eu estava na rebeldia. Então ele começou a sentir agora amorosamente a vida como uma dádiva, como uma oportunidade sublime. E começar a buscar agora, refletir diante do que eu posso fazer para estar desfrutando de forma equilibrada, com prazer, com harmonia, com equilíbrio, principalmente das relações com meus entes queridos, a minha esposa, os meus filhos, os meus familiares e de mim mesmo. Então ele começou agora a perceber que aquela situação desagradável foi um convite para que ele pudesse focalizar no aprendizado. E aí, então, ele começou a dizer: eu comecei a ver a sabedoria e a profundidade da doutrina espírita. Então, esta é justamente a mensagem que Jesus veio nos trazer. Porque o movimento da autotransformação nos conta o Evangelho de Verônica, aquela mulher que durante 12 anos trouxe um sangramento ininterrupto. Segundo Amélia Rodrigues, ela era uma mulher sonhadora. E o sonho dela era constituir família. E a vida assim a lhe premiou. E num dado momento ela foi acometida desta enfermidade. E segundo a tradição judaica, a mulher que tinha um sangramento era tida como impura. E depois do companheiro ter buscado os melhores médicos, ela foi denunciada. E naquele momento ela teve que renunciar à família e saiu ao léu 12 anos. Naquela tarde, noite de primavera, que ela adentra Cafarnaum, quem ela vê? Jesus. Jesus passando junto com os discípulos. E naquele momento, começou a povoar na intimidade da sua alma aquela vontade: ele pode me ajudar, porque ele limpou feridas, ele ajudou aleijados a andar, cegos a ver, surdos a ouvir. Ela começou um movimento agora de autoaceitação, de autorrespeito, de autovalorização, se sentir agora e acessando a lei da permissão. E foi ao encontro deste grande peregrino do amor, que é Jesus, como diz Joana de Ângeles. E quando ela foi chegando, a multidão a empurrou. E ela caindo, veja a força da vontade, da mudança,
da autotransformação amorosa. Toca na aba da túnica de Jesus. Agora veja o que é o ser consciente. Naquele momento, no meio de toda aquela multidão, Jesus destacou: alguém me tocou. Ele pergunta a Pedro: e Pedro, quem foi que me tocou? Senhor, a multidão nos comprime. Muitas vezes, nós estamos no jogo da multidão, como este amigo que foi para a UTI, passando 45 dias. Era o jogo da multidão, é o ter, fazer, estar, o exigindo mudança sem trabalhar para a mudança. Mas Jesus, naquele momento, diz a Pedro: mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes. Vejamos a importância da autotransformação. Jesus, então, coloca: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Em qual porta nós estamos batendo? Da inveja, do orgulho, da vaidade, da presunção ou do aprendiz da vida, da nossa autotransformação, neste momento pandêmico que a humanidade está passando, onde nós estamos vendo o coronavírus que bate, que visita desde aquele barraco simples ao primeiro-ministro da Inglaterra, independente do que você tem, da posição que você está, vem nos mostrar que somos todos seres humanos e não teres humanos. E aí, então, naquele momento, Jesus volta, simbolicamente, como voltou para todos nós, através da doutrina espírita. E ele abaixou, como realmente Emmanuel coloca, que ele abaixou sem perder a altura, na nossa ignorância, para nos reerguer espiritualmente na nossa autotransformação amorosa. Quando ele, naquele momento, toca na mão de Verônica e pergunta: filha, tu me tocaste? É claro que ele sabia, mas por que ele perguntou? Para que ela pudesse sedimentar naquele momento, aquele momento mágico, aquele momento de profunda felicidade, que são feitas de pequenos, grandes momentos, um momento terapêutico com Jesus. E aí ele então a levanta e diz, ela foi e diz: toquei, Senhor. Ele foi e disse: a tua fé te salvou. Não é a tua fé te curou, porque a cura é do corpo. A salvação é a autotransformação amorosa, consciencial. E depois, ao abraçá-la, ele diz: vai em paz, filha. E conta então a história que quando Jesus estava indo para o Gólgota, levando a cruz, enquanto os dois ladrões ali teve a sua, ele não, ele teve que carregar a dele. Mas quando ele cai, ninguém teve a coragem de romper ali aquele cordão dos soldados, a não ser Verônica, que abaixou e com aquela peça de roupa que ela trazia, enxugou-lhe o rosto. E conta uma história que a história não contou. Ali houve um diálogo entre o ser amor e a alma amada, que é Verônica. E ela então sussurra no ouvido de Jesus: Senhor, deste-me a dignidade, ensinaste-me o autorrespeito, a autovalorização, e eu vos peço, onde eu estiver e como eu estiver, me ajude, Senhor, a ser uma pessoa melhor e me tornar um instrumento da sua paz. A autotransformação consciencial e amorosa é irmos ao encontro de Jesus, que aguarda de todos nós. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Que Ele nos abençoe e nos guarde em paz. Muita paz. Nós vamos passar agora para a nossa Gisele, para nos conduzir na oração final. Obrigada, Lacordaire. Agradeço. Meus irmãos, então vamos novamente cerrar os nossos olhos e rogar as bênçãos de Deus após ouvirmos esta palestra tão edificante, tão esclarecedora, que nos mostra Jesus como exemplo, como aquele que é nosso irmão e também nosso melhor amigo. Que a paz que o Senhor Jesus nos traz todas as vezes em que nos comunicamos com Ele em prece, permaneça conosco durante esta semana.
Que as bênçãos desta hora, deste momento de reflexão, deste momento de aprendizado, possam se perpetuar por toda a semana. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. E que assim seja. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser.